E aí, tudo bem? Chegamos ao dia 145 do nosso plano de leitura da Bíblia. E hoje a gente vai mergulhar numa das decisões, olha, mais cruciais de toda a história de Israel. Uma decisão que, acredite, reverbera até hoje e nos leva direto para o coração do Evangelho. Então, para começar, vamos jogar uma pergunta na mesa que vai ser o nosso guia hoje. Afinal, quem é que deve reinar sobre a nossa vida? Pensa bem, essa é uma pergunta que atravessa milênios e, no fundo, é uma das decisões mais íntimas que qualquer pessoa pode tomar. A nossa primeira parada é num momento tenso, lá em 1 Samuel capítulo 8. Imagina a cena. O povo de Israel, que até aquele momento tinha Deus como seu governante direto através dos juízes, decide pedir uma coisa que vai virar o jogo completamente. O clima era de crise total. Samuel, aquele profeta super fiel, já tá velhinho. E os filhos dele? Bom, eles deveriam continuar o legado, mas eram corruptos, só pensavam em dinheiro e torciam à justiça. Com essa falha na liderança, o que o povo faz? Olha pro lado, pras outras nações, e pensa, a gente quer o que eles têm. E aqui, gente, tá o X da questão. O pedido deixa Samuel super chateado, mas a visão de Deus vai muito além. Deus mostra para ele que a vontade de ter um rei humano não era só uma mudança de gestão, sabe? Era, na verdade, uma rejeição direta ao próprio reinado de Deus sobre eles. É muito forte isso. E o mais interessante é que Deus atende o pedido, mas não antes de colocar as cartas na mesa e mostrar exatamente o preço dessa escolha. Vamos ver agora que aviso sério foi esse que Samuel teve que passar para o povo. O que é incrível aqui é a transparência. Não tinha letrinha miúda no contrato, sabe? Deus fez questão que o povo soubesse exatamente onde estava se metendo ao trocar o governo dele pelo governo de um homem. E o preço era alto, viu? A lista é pesada. O rei ia levar os filhos para a guerra, as filhas para servir no palácio, ia pegar as melhores terras, as melhores plantações, ia cobrar um imposto pesado sobre tudo. E o ponto final? A própria liberdade do povo. Basicamente, eles se tornariam escravos desse rei. Era uma perda gradual de tudo até não sobrar nada. E mesmo depois de ouvir essa lista de desastres, qual foi a resposta do povo? Uma teimosia absurda. Não! A gente quer um rei mesmo assim. Eles estavam obcecados em ser iguais a todo mundo, mesmo que o preço fosse a própria liberdade. E essa decisão, olha, vai definir todo o resto da história que a gente lê no Antigo Testamento. Ok, agora vamos dar um salto. A gente vai sair desse pedido coletivo por um rei humano e mergulhar no clamor de uma só pessoa por um rei divino. O Salmo 54 vai nos dar uma visão, assim, totalmente oposta. Presta atenção para onde o salmista, que é Davi, corre quando o aperto chega. Ele não está gritando por um exército, nem pedindo ajuda para um líder político. Não. O apelo dele é direto, é para Deus. A confiança dele está toda no nome e no poder de Deus, não na força dos homens. É exatamente o contrário do que a gente viu lá em 1 Samuel, percebe? Em vez de procurar segurança numa estrutura humana, numa coisa visível só para ser igual aos outros, Davi encontra a segurança dele, o sustento dele, na soberania de Deus. Uma soberania que é invisível sim, mas que é todo-poderoso. E essa frase é o coração do Salmo. É uma declaração de fé, assim, radical. Enquanto a nação inteira queria um rei de carne e osso para lutar as nossas batalhas, Davi está dizendo: o meu sustento é o Senhor. Para ele, o verdadeiro rei, a verdadeira majestade, está em Deus. Toda essa tensão, sabe, entre o rei que a gente escolhe e o rei que Deus é, ela finalmente encontra uma resposta, uma resolução lá no Novo Testamento. Vamos agora para Romanos capítulo 1, porque lá o apóstolo Paulo vai nos apresentar a resposta final de Deus para essa questão. Paulo começa a carta mais poderosa dele definindo o que é o tal Evangelho de Deus. E olha, não é um livro de regras, é a boa notícia sobre alguém, sobre o Filho, o verdadeiro rei, aquele que já vinha sendo prometido em toda essa história que a gente acabou de passar. E esse contraste é de arrepiar. De um lado a gente tem o rei que Israel pediu, um rei que tira, que toma, que escraviza. Do outro lado, o rei que Deus enviou, Jesus. Ele não tira, ele dá. Ele é sim da linhagem do rei Davi, mas é declarado filho de Deus com todo o poder. Ele não impõe servidão, pelo contrário, ele oferece graça e chama para uma obediência que nasce da fé. É outra coisa. E aí a história não para só em saber quem é o rei. Ela se torna pessoal. Aquela boa notícia vira um convite direto.
E aqui está o convite, Paulo escrevendo lá para os romanos e, por extensão, para todo mundo que lê, deixa claro que todos nós estamos incluídos nesse chamado. E o chamado não é para ser um fã do rei, não, é para pertencer a ele. É um chamado de identidade. Isso muda tudo, né? Aquela nossa pergunta lá do começo, quem deve reinar, agora ganha uma profundidade muito maior. Vira uma questão de identidade, de pertencimento. Afinal, de quem a gente é? A escolha do nosso rei define quem somos. E aí, curtiu essa conexão entre os textos? Se essa reflexão fez sentido, deixa uma curtida aqui pra gente e aproveita para seguir o Opinião Uma BR para não perder a leitura de amanhã. Combinado? Então, a gente termina voltando para a nossa pergunta inicial, mas agora com um peso diferente. Com essa escolha tão clara na nossa frente, entre o rei que tira e o rei que dá, a pergunta que fica ecoando é: hoje, a quem a gente escolhe servir?